Eu sou a Luísa e esse é o Lu Entrevista. Hoje eu vou entrevistar o Gebert Aleixo. Ele é sócio da Premier Destinations. Ele representa vários hotéis bacanas ao redor do mundo. É uma entrevista muito legal, tem uma participação especial de 4 patas. Ele conta uma história emocionante e conta sobre um lugar que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Fiquem ligados. Então, querida, me conta um pouco de você, seu nome, onde você trabalha, sua posição, o que você faz? Então, vamos lá. Meu nome é Gebert Aleixo, eu trabalho no ramo de hotelaria, já estou na hotelaria há quase 20 anos, são 19 anos. Nesses 19 anos eu não troquei muito de empresa, então eu tenho assim, um histórico longo de Deliri Hotels. Muita gente ainda me conhece como lembra de mim, não me conhece, mas lembra de mim como Gebert da Leading, né? Afinal foram 12 anos, e depois de 7 anos para cá, eu sou sócio da Premier Destinations, né, com a Tati Simões, e nós representamos aí alguns hotéis super bacanas. Trazemos aí essas novidades para o mercado brasileiro, mercado da América Latina, na verdade. Bacana. É isso, são quase 20 anos de hotelaria, de turismo. E, bom, a gente se conhece há bastante tempo, né, desde a época da Leading, e me conta alguma coisa que eu não sei sobre você ou sobre o profissional. É difícil, porque minha vida profissional acho que é um livro aberto, né? Mas, assim, eu poderia falar um pouco sobre o meu histórico no teatro, né? Eu acho que muita gente no trade sabe que eu sou ator também, mas não todo mundo. Faço parte de uma companhia de teatro, mas eu acho que você não saiba sobre mim, você, Luísa. Há muitos e muitos e muitos anos atrás, a gente fez uma viagem para Punta del Este, né, para o Uruguai, e eu estava numa fase assim, muito, muito triste, assim. Eu estava devastado, uma coisa pessoal que me abalou bastante, então eu fiz aquela viagem num estado de espírito assim, quase deprimido mesmo, de muita tristeza. E eu queria fazer essa declaração para você, que na época eu não me abri com você, até pelo pouco contato que a gente tinha, mas aquela viagem foi super, super importante para mim, assim, me tirou meio de um sentimento muito ruim e me acolheu, foi quentinho, foi acolhedor, foi gostoso. A gente estava num grupinho com o pessoal da Leading, de gente muito querida, né, a Leading, minha família. Então me senti abraçado, né? E principalmente abraçado por você, que foi maravilhosa naquela viagem. E assim, foi um marco para mim, na minha vida, essa viagem. Eu nunca vou esquecer. Que lindo! Né? E acho que eu nunca cheguei a te dizer isso, como aquela viagem foi importante para mim. Fiquei até... Então tá, vamos lá. Me conta uma coisa. Qual é a parte do seu trabalho que você mais gosta? Além de viajar comigo. Nosso mercado, as pessoas que a gente conhece, é uma grande família, né? E a gente construiu vínculos aí de muitos anos. Isso me proporcionou relações verdadeiras, assim. E é muito gostoso trabalhar com pessoas que também se tornaram suas amigas, né? E eu acho que isso é o principal. Eu acho que isso é impagável. Você já fez alguma viagem que deu muito errado? Viagem que já deu muito errado? Vou tirar ela de lá, olha aqui. Ai, a princesa! Ela é tão miudinha, pequenininha, olha como ela é linda. Ela é muito linda. Ela é maravilhosa. Olha, todas as viagens, elas são cheias de intempéries, né? E eu acho que isso faz parte do barato de viajar, de você ser surpreendido, de alguma coisa sair do controle. E muitas vezes você tem surpresas maravilhosas com isso, né? Porém, uma viagem que deu muito errado, eu acho que não. Eu sou daquele perfil que chega no aeroporto, tipo, 4 horas de antecedência, entendeu? Então comigo não rola perder voo, nunca perdi um voo na minha vida, nunca, ever. Né? Então, eu sou super cuidadoso, assim. Mesmo que dê errado, sempre dá certo, né? Porque viajar também é isso, é você se surpreender consigo mesmo, com o seu jogo de cintura,
com a maneira com que você consegue sair de uma situação difícil, e afinal de contas isso são coisas que você traz para sua vida e são experiências que agregam a sua personalidade. Eu acho que tudo é válido, sabe? Uma viagem que dá super certo e uma viagem que dá super errado sempre são válidas. Uma coisa, se hoje em dia você pudesse parar o que você está fazendo agora e fazer um intercâmbio para aprender uma nova língua, uma nova cultura, alguma coisa, para onde você iria? Intercâmbio, nossa, sabe que assim, toda vez que eu falo de viagem, que as pessoas me perguntam qual tipo de viagem que você mais gosta, eu gosto muito de ambientes urbanos, né? Eu sou super fã das grandes cidades, Londres, Nova York, Berlim, esse é o meu top 3, assim, as cidades que eu mais gosto. Talvez, se você me perguntasse isso há um pouco mais de um ano atrás, eu diria Berlim, Londres, Sydney, né, algo nessa linha. Porém, eu fiz uma viagem ano passado para Svalbard, no Ártico, e foi uma experiência assim, transformadora, foi uma experiência mágica. Eu tive a oportunidade de experimentar o sol da meia-noite. Foi algo que ficou muito gravado na minha memória, assim, as experiências que eu tive lá, tanto visuais quanto sinestésicas, né, o frio e aquela imensidão branca, aquela coisa vasta, aquela paisagem meio lunar, e tinha civilização, sabe? Era um pedacinho da Noruega ali no Ártico. Foi algo assim que mexeu muito comigo, né? Por exemplo, eu nunca pensei em morar fora do Brasil, isso nunca passou pela minha cabeça. Mas quando eu estava em Svalbard, eu fui embora com uma pontadinha no coração e pensando, caramba, eu acho que esse lugar é um lugar onde eu moraria, pelo menos por um tempo, sabe? Uau. Eu queria poder ficar lá durante uma temporada inteira para experimentar não só o sol da meia-noite, mas para ver também as noites polares, né? São 6 meses de noite com muita aurora boreal, são noites muito iluminadas pela luz da lua, pelo branco da neve. Eu queria muito ter essa experiência de poder passar uma temporada em Svalbard, né? Então, eu não sei se necessariamente o intercâmbio com o objetivo de aprender uma língua, mas talvez o intercâmbio de uma imersão nessa coisa da biologia do Ártico, ou aprender mais sobre como proteger, né, essa coisa tão frágil que a gente tem, né, os ursos polares, é a região que tem a maior concentração de ursos polares do mundo. Poder vivenciar um pouco disso, eu acho que seria muito, muito bacana. Legal. Meu sonho. Incrível, adorei. Não convencional. Querido, pra gente finalizar, tem uma pergunta um pouquinho polêmica. Queria saber a sua opinião sobre Airbnb. Nós que somos hoteleiros, você acha que Airbnb vai acabar com a hotelaria? De maneira alguma, Lu, eu acho que não. Eu acho que assim, o Airbnb, ele é um tipo de produto que ele veio para agregar as possibilidades de hospedagem. Eu acho que assim, para ampliar esse leque, né? A gente tem muitas formas de se hospedar quando a gente viaja. E mesmo aquela pessoa que possa se aventurar e experimentar o Airbnb, tem muita coisa bacana aí, né, no mercado, ele não vai abrir mão do serviço que ele tem na hotelaria, do conforto que ele tem na hotelaria. E talvez o mesmo passageiro, dependendo do tipo de viagem que ele vá fazer, ele possa, numa determinada viagem, optar pelo Airbnb, num outro perfil de viagem, ele optar por um hotel. Eu acho que a hotelaria é insubstituível. Eu acho que a hotelaria não é simplesmente um lugar para você dormir. Nós que somos hoteleiros sabemos disso. É um espaço onde se cria magia, onde se criam experiências, onde se oferece cuidado, né? E quando você está viajando, não tem nada mais gostoso que você se sentir cuidado, né? E eu acho que o ambiente da hotelaria, o ambiente do hotel, propicia tudo isso, propicia você ser cuidado, você ser acolhido. Querida, muito obrigada pela sua participação, foi ótimo. Beijo, beijo, beijo. Beijo.